E aí, meus queridos, tranquilos, aqui quem fala é o Dom. E pessoal, hoje vamos falar de um assunto muito polêmico aí na internet, que estão sendo os spoilers do primeiro episódio da 7ª temporada de The Walking Dead. Aparentemente a gente já sabe de tudo. O site The Spoiling Dead Fans disponibilizou uma entrevista onde falava sobre a morte do personagem que morreu por Negan, onde falava o que aconteceria com o Carl, se aconteceu alguma coisa, o que o Rick pensou, o que vai acontecer com o Rick agora, como que ele tá, a causa da morte de cada personagem, e um fato muito polêmico que foi a explosão de Daryl. E na explosão de Daryl é onde a gente vai tocar principalmente, beleza? Então é isso aí, vem comigo e vamos conferir o vídeo. Bom, pessoal, eu não vou ler a entrevista pra não ficar chato, eu vou falar mais ou menos o que rolou. Foi mais ou menos assim. Perguntaram pro cara, quem morreu? Aí ele falou, o Glenn e o Abraham. Quem morreu primeiro? Por que mataram os dois? Aí a resposta foi mais ou menos isso. O Abraham morreu primeiro, em seguida o Glenn. Por que o Glenn morreu? O Glenn morreu porque o Negan tava zoando com a Rosita e o Daryl não gostou, o Daryl avançou no Negan, e aí o Negan foi lá pra mostrar poder e matou o Glenn também. Também foi perguntado, a cena dos espancamentos vai ser mostrado? Vai ser mostrado. Aquela cena do sneak peek é a primeira cena do episódio, mais ou menos isso, sabe? Aí também foi perguntado, o que acontece com o Carl? Acontece alguma coisa com o Carl? O cara falou, bom, o Negan manda o Rick cortar a mão do Carl pra poder mostrar pro Rick que realmente o Negan que tá no poder, pro Rick entender de vez que é o Negan que tá no poder, e o Rick concorda com isso. E aí quando o Rick vai, aí o Negan impede o Rick e tal, era só um teste, mais ou menos um teste. E também foi perguntado sobre as questões daquele sonho, entre aspas, né, aquele sonho temporal, aquela passagem temporal, onde vai pra frente, depois volta pra trás, aí o Rick tem uns sonhos e tal, os flashbacks, sabe? Mas aí o Rick também tem uns sonhos onde ele mostra que o Abraham e o Glenn estão vivos ainda e tal, mas é tudo viagem do Rick, ou seja, o Rick tá meio boladão, igual ele tava na época que a Lori morreu, né? Então, vamos discutir em cima desses spoilers que eu contei pra vocês agora e desses possíveis acontecimentos do primeiro episódio da 7ª temporada. A primeira pergunta que todo mundo fez de cara, velho, por que o Negan não matou o Daryl ao invés de matar o Glenn? Se o Daryl que avançou no Negan. Pessoal, vamos voltar no Negan? Quem que é Negan mesmo? Eu falei pra vocês no vídeo agora, pouco tempo atrás. Negan, ele gosta de causar terror, ele gosta de causar medo, ele gosta de causar pânico nas pessoas, ele gosta de mexer no interior das pessoas, ele não quer que você sinta dor, ele quer que você sinta medo dele, ele quer que você tenha respeito por ele. Então não tem porquê ele atacar o Daryl, matar o Daryl, torturar o Daryl, se ele quer que o Daryl sinta culpa pela morte do Glenn. Tá entendendo? Pessoal, vamos voltar. Agora o Glenn morre. Por culpa do Daryl, né, entre aspas. O Daryl vai avançar no Negan, porque o Negan tava mexendo com a Rosita e tal, e você sabe que a Rosita gostava muito do Abraham, e provavelmente tava tirando sarro da cara dela, porque ele percebeu que ela gostava do Abraham, e o Negan, o Daryl meio que mandou um tô nem aí, e avançou pra cima do Negan. Quando o Daryl faz isso, o Negan vê que o Daryl é o cara que é meio durão, né, que é o durão do grupo, né, é o durão do grupo, era ele e o ruivinho que morreu, beleza. O que eu vou fazer com esse durão aqui? Eu vou fazer virar uma flor, mais ou menos isso. Fazer ele sentir a culpa da morte desse moleque aqui, nas costas dele, pelo resto da vida dele. E pessoal, o Daryl já tem a culpa da morte da Denise, entre aspas, né? E também tem a culpa da morte do Glenn agora. Vai ficar pesado as coisas pra ele, pessoal. Vai ficar pesado. Pode ser que ele mude de postura. Pode ser que ele se torne um cara menos explosivo. Porque a gente sempre soube que ele é muito explosivo. E aí o pessoal tá falando que é a atitude de moleque. É uma atitude de moleque isso aí que ele fez. Parece coisa de adolescente e tal. Sim, mas a gente tem que lembrar também, o Rick falou assim, eu vou te matar. Não hoje, não amanhã, mas eu vou te matar. Então quer dizer que, só porque o Daryl tentou avançar, isso aí que o Rick falou não importa. O Rick desafiou o Negan, pessoal. Então, antes de você falar, a culpa é totalmente do Daryl, pensa um pouquinho antes. O Rick desafiou o Negan. Agora, se o Rick desafiou o Negan antes ou depois do Glenn ter morrido, eu não sei. Porém, não importa, porque mesmo que o Rick ainda tenha desafiado depois da morte do Glenn, poderia ter causado a morte de outro personagem. Isso poderia, não adianta falar que não, porque por mais que o Negan já tenha matado 2 caras, na HQ ele mata só um. Ele escolhe o cara e mata. Se ele matou 2 na série e o segundo foi morto por causa de uma afronta, eu vou te matar. É uma afronta muito grave. Ainda mais a um cara que é louco como o Negan, né? Que não vê problema nenhum em matar. Então, o que o Rick falou também acho tudo de moleque. Se você pensar por esse lado. A gente tem que pensar o seguinte também. O Daryl foi o único que avançou lá, que falou, não, eu não tô nem aí, cara. Eu vou matar esse cara aqui agora. Ele foi o único que teve a coragem. É um ato corajoso. É claro que é uma atitude infantil, porque ele viu que o Abraham tava morto já, e ele, de certa forma, sim, de certa forma, ele causou a morte do Glenn. E o grupo agora poderá culpá-lo, de certa forma. E se o grupo culpar o Daryl pela morte do Glenn, eu diria que o Daryl tá perdido. Porque ele já é um cara muito explosivo, ele já é um cara que é muito isolado. E, cara, se ele ficar mais isolado que isso, a gente vai acabar não vendo o Daryl na série. Também tem outra coisa. Por que será que o Negan matou 2, né? E não um só? Eu acho que também tem um pouco a ver com a questão de quem o Negan é. Na HQ é muito mais fácil você fazer um personagem, porque lá é livre. Você pode colocar os palavrões que o Negan fala. Na série, você não pode colocar tanta coisa assim também.
porque fica impossível você colocar um episódio onde o personagem fala 11 palavrões em 10 palavras que ele solta. Meio complicado, né? Existe aquela questão da censura, certo? E também não é todo público que adora palavrão. E aí, cara, eles precisavam fazer com que o Negan parecesse um cara muito, mas muito cruel na série, tanto quanto é na HQ. Um cara louco, explosivo e que não se importa em fazer as coisas, tá lá e vai fazer o que for preciso fazer pra poder mostrar o seu poder. E aí eles colocaram a morte dos dois personagens. Pode acontecer isso. Eu acho que tem um pouco a ver, sim, porque com a morte de dois personagens a gente percebe que, pegou pesado. Dois personagens que estão ali há muito tempo já. O Abraham não tá há tanto tempo, mas o Glenn tá desde a primeira temporada. Ele matou o Glenn simplesmente pra poder mostrar seu poder, cara. Ainda foi o pior. Se fosse o contrário, eu até queria pra aceitar um pouquinho, mas foi muita crueldade, entenderam? É cruel um bagulho desse. E aí tá mostrando o poder do Negan sobre o grupo do Rick, sobre qualquer outro grupo. Tá mostrando que ele realmente tem poder e que não adianta a gente querer falar que, eu vou lá matar todo mundo porque a gente já matou várias pessoas. Não, cara. Agora o Rick vai se ver lá no chão. Um outro detalhe, pessoal, que eu acho que vocês também devem ter percebido, se vocês entenderam bem a entrevista que eu expliquei pra vocês, por que que o Daryl não atacou o Negan enquanto o Negan espancava o Abraham? Como assim, cara? Tá lá, beleza. Aqui tá meu bastão, eu sou o Lucio, essa aqui é a cabeça do Abraham. Matei o Abraham. Ninguém falou nada. Aí eu vou e falo assim, hahaha, matei o seu namoradinho. E aí do nada o cara, eu vou te matar porque você falou isso pra ela, mano. Slow it easy. Pera aí, cara. Não é assim também, poxa vida. Por que não atacaram antes? Por que não entraram em ação antes? Não, vou entrar em ação agora, porque agora que ele já matou mesmo, agora vai adiantar, né? Poxa vida. Vacilo, Daryl. Mas também tem aquela questão, tipo assim, a morte do Abraham foi um impacto. E ele ainda quis tirar sarro das pessoas por ter matado o Abraham. E eu acho que aí ele causou a explosão de verdade em cima do Daryl, né? E o Daryl provavelmente partiu pra cima dele por causa disso. Não foi pela questão de que ele mexeu com a Rosita, mas foi porque ele tava tirando sarro da morte de alguém, pra alguém querido. Agora vamos aos últimos fatos, né? As últimas discussões, rapidinhas aqui. O Rick concordou em cortar a mão do Cole. Pelo amor de Deus, como assim, Rick? Que tipo de homem tu virou, maluco? Bem, vamos tocar devagar aqui. O Rick tá com medo. Tem uma outra entrevista do Andrew Lincoln, que é o cara que interpreta o personagem do Rick, que ele diz que a gente vai ver na sétima temporada o Rick com medo da sua própria vida, com medo da vida da Judith e do Cole, com medo dos seus amigos morrerem, temendo pela vida dessas pessoas todas, inclusive pela sua própria vida. A gente viu um Rick que era dono do poder há pouco tempo agora. Agora a gente vai ver o Rick que perdeu todo o seu poder. Isso vai ser muito interessante, vai ser muito gostoso de se ver, porque vai ter que ver a reconstrução dele, a reascensão do Rick, fazer o Rick voltar ao poder, porque agora o Rick tá perdido, simples assim. E bom, ele pode ter concordado em cortar o braço do Cole pra evitar que o Negan quisesse matar outra pessoa por causa disso, ou pra evitar que o Cole tivesse que fazer isso mesmo, ou alguém dos Salvadores tivesse que cortar a mão do Cole. Acho que o Rick preferia fazer isso do que deixar outro cara fazer. Mas outro fato é que The Walking Dead tá cheio de aleijado, poxa vida. Teve o Herschel, que não tinha perna. Aí teve o governador também, que, né, não tinha um olho. Aí teve o Cole, que não tem olho. Aí agora o Cole não vai ter mão também. Pô, pelo amor de Deus, daqui a pouco tá todo mundo lá faltando um pedaço do corpo, né, cara? Um não tem um olho, o outro não vai ter orelha, nariz, metade da cara. E por aí vai. Daqui a pouco até o Abraham, que se estiver todo esmagado, levanta sem cabeça. Pô, normal, todo mundo tá faltando um pedaço do corpo, só tá faltando minha cabeça. E outro detalhe é que o Negan vai obrigar todos os personagens, todos os caras que estão lá de joelhos, né, do grupo do Rick, a carregar o corpo das duas pessoas mortas. Exato. Carregar os dois corpos até Hilltop, no caso, né? Vai ser onde eles vão deixar os corpos, vão enterrar provavelmente. Pelo menos de acordo com a entrevista. Cara, carregar corpos, seus amigos mortos. Cara, imagina a Sasha, a Rosita e a Meg, mano. Última coisa aqui do vídeo é uma discussão rápida. Cara, prestem atenção. A Meg vai mudar muito. A Meg vai se tornar uma líder. Prestem atenção na Meg. Se o Glenn morrer, olhem muito para a Meg. Porque eu creio que eles vão fazer essa mudança como na HQ aqui na série. E vai ficar muito bom. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha compreendido e tenha gostado do vídeo. Se você curtiu, não se esquece de deixar o seu like para ajudar a gente aí no nosso trabalho. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, porque tem vídeo novo direto aí de The Walking Dead. Sai uma notícia, sai uma entrevista, sai um episódio, eu vou vir comentando isso pra vocês, trazendo sempre notícias pra vocês em primeira mão, beleza? Outra coisa, deixe seus comentários aí embaixo, comente o que você achou do vídeo, comente alguma ideia que você tem sobre The Walking Dead, beleza? Quem sabe eu posso transformar a sua teoria em um vídeo. Um forte abraço, eu vou ficando por aqui, eu fui! E o Rick concorda com isso. E aí quando o Rick vai, aí o Negan impede o Rick e tal, era só um teste, mais ou menos um teste. E também foi perguntado sobre as questões daquele sonho, entre aspas, né? Aquele sonho temporal, aquela passagem temporal, onde vai pra frente, depois volta pra trás, aí o Rick tem uns sonhos e tal. Os flashbacks, sabe? Mas aí o Rick também tem uns sonhos, onde ele mostra que o Abraham e o Glenn estão vivos ainda e tal. Mas é tudo viagem do Rick, ou seja, o Rick tá meio boladão, igual ele tava na época que a Lori morreu, né? Então, vamos discutir em cima desses spoilers que eu contei pra vocês agora, e desses possíveis acontecimentos do primeiro episódio da 7ª temporada. A primeira pergunta que todo mundo fez de cara, velho, por que que o Negan não matou o Daryl ao invés de matar o Glenn?
se o Daryl que avançou no Negan. Pessoal, vamos voltar no Negan. Quem que é Negan mesmo? Falei pra vocês no vídeo agora, pouco tempo atrás. Negan, ele gosta de causar terror, ele gosta de causar medo, ele gosta de causar pânico nas pessoas, ele gosta de mexer no interior das pessoas. Ele não quer que você sinta dor, ele quer que você sinta medo dele, ele quer que você tenha respeito por ele. Então não tem porquê ele atacar o Daryl, matar o Daryl, torturar o Daryl, se ele quer que o Daryl sinta culpa pela morte do Glenn. Tá entendendo? Pessoal, vamos voltar. Agora o Glenn morre. Por culpa do Daryl, né, entre aspas. O Daryl vai avançar no Negan, porque o Negan tava mexendo com a Rosita e tal, e você sabe que a Rosita gostava muito do Abraham, e provavelmente tava tirando sarro da cara dela, porque ele percebeu que ela gostava do Abraham, e o Negan, o Daryl meio que mandou um tô nem aí, e avançou pra cima do Negan. Desde a primeira temporada, ele matou o Glenn simplesmente pra poder mostrar seu poder, cara. Ainda foi o pior. Se fosse o contrário, eu até queria pra aceitar um pouquinho, mas foi muita crueldade, entenderam? É cruel um bagulho desse. E aí tá mostrando o poder do Negan sobre o grupo do Rick, sobre qualquer outro grupo, tá mostrando que ele realmente tem poder, e que não adianta a gente querer falar que eu vou lá matar todo mundo porque a gente já matou várias pessoas. Não, cara. Agora o Rick vai se ver lá no chão. Um outro detalhe, pessoal, que eu acho que vocês também devem ter percebido, se vocês entenderam bem a entrevista que eu expliquei pra vocês, por que que o Daryl não atacou o Negan enquanto o Negan espancava o Abraham? Como assim, cara? Tá lá, beleza. Aqui tá meu bastão, eu sou o Lucio, essa aqui é a cabeça do Abraham. Matei o Abraham. Ninguém falou nada. Aí eu vou e falo assim, hahaha, matei o seu namoradinho. E aí do nada o cara, pô, eu vou te matar porque você falou isso pra ela, mano. Slow it easy. Pera aí, cara. Não é assim também. Poxa vida. Por que não atacaram antes? Por que não entraram em ação antes? Não, vou entrar em ação agora, porque agora que ele já matou mesmo, agora vai adiantar, né? Poxa vida. Vacilo, Daryl. Mas também tem aquela questão, tipo assim, a morte do Abraham foi um impacto. E ele ainda quis tirar sarro das pessoas por ter matado o Abraham. Eu acho que aí ele causou a explosão de verdade em cima do Daryl, né? E o Daryl provavelmente partiu pra cima dele por causa disso. Não foi pela questão de que ele mexeu com a Rosita, mas foi porque ele tava tirando sarro da morte de alguém, pra alguém querido. Agora vamos aos últimos fatos, né? As últimas discussões, rapidinhas aqui. O Rick concordou em cortar a mão do Cole. Pelo amor de Deus, como assim, Rick? Você pensar por esse lado. A gente tem que pensar o seguinte também. O Daryl foi o único que avançou lá, que falou, não, eu não tô nem aí, cara. Eu vou matar esse cara aqui agora. Ele foi o único que teve a coragem. É um ato corajoso. É claro que é uma atitude infantil, porque ele viu que o Abraham tava morto já, e ele, de certa forma, sim, de certa forma, ele causou a morte do Glenn. E o grupo agora poderá culpá-lo, de certa forma. E se o grupo culpar o Daryl pela morte do Glenn, eu diria que o Daryl tá perdido. Porque ele já é um cara muito explosivo, ele já é um cara que é muito isolado. E, cara, se ele ficar mais isolado que isso, a gente vai acabar não vendo o Daryl na série. Também tem outra coisa. Por que será que o Negan matou dois, né? E não um só? Eu acho que também tem um pouco a ver com a questão de quem o Negan é. Na HQ é muito mais fácil você fazer um personagem, porque lá é livre. Você pode colocar os palavrões que o Negan fala. Na série, você não pode colocar tanta coisa assim também, porque fica impossível você colocar um episódio onde o personagem fala 11 palavrões em 10 palavras que ele solta. Meio complicado, né? Existe aquela questão da censura, certo? E também não é todo público que adora palavrão. E aí, cara, eles precisavam fazer com que o Negan parecesse um cara muito, mas muito cruel na série, tanto quanto é na HQ. Um cara louco, explosivo e que não se importa em fazer as coisas. Tá lá e vai fazer o que for preciso fazer pra poder mostrar o seu poder. E aí eles colocaram a morte dos dois personagens. Pode acontecer isso. Eu acho que tem um pouco a ver, sim, porque com a morte de dois personagens a gente percebe que, pegou pesado. Dois personagens que estão ali há muito tempo já. O Abraham não tá há tanto tempo, mas o Glenn. Quando o Daryl faz isso, o Negan vê que o Daryl é o cara que é meio durão, né? É porque é o durão do grupo, né? É o durão do grupo. Era ele e o Ruivinho que morreu. Beleza. O que eu vou fazer com esse durão aqui? Eu vou fazer virar uma flor. Mais ou menos isso. Fazer ele sentir a culpa da morte desse moleque aqui, ó, nas costas dele, pelo resto da vida dele. E, pessoal, o Daryl já tem a culpa da morte da Denise, entre aspas, né? E também tem a culpa da morte do Glenn agora. Vai ficar pesado as coisas pra ele, pessoal. Fica pesado. Pode ser que ele mude de postura. Pode ser que ele se torne um cara menos explosivo. A gente sempre soube que ele é muito explosivo. E aí o pessoal tá falando que é a atitude de moleque. É uma atitude de moleque isso aí que ele fez. Parece coisa de adolescente e tal. Sim, mas a gente tem que lembrar também. O Rick falou assim, eu vou te matar. Não hoje, não amanhã, mas eu vou te matar. Então quer dizer que, só porque o Daryl tentou avançar, isso aí que o Rick falou não importa. O Rick desafiou o Negan, pessoal. Então, antes de você falar, a culpa é totalmente do Daryl, pensa um pouquinho antes. O Rick desafiou o Negan. Agora, se o Rick desafiou o Negan antes ou depois do Glenn ter morrido, eu não sei. Porém, não importa, porque mesmo que o Rick ainda tenha desafiado depois da morte do Glenn, poderia ter causado a morte de outro personagem. Isso poderia, não adianta falar que não, porque por mais que o Negan já tenha matado dois caras, na HQ ele mata só um. Ele escolhe o cara e mata. Se ele matou dois na série e o segundo foi morto por causa de uma afronta, eu vou te matar. É uma afronta muito grave. Ainda mais a um cara que é louco como o Negan, né? Que não vê problema nenhum em matar. Então, o que o Rick falou também é atitude de moleque.
E aí, meus queridos, tranquilos, aqui quem fala é o Dom. E pessoal, hoje vamos falar de um assunto muito polêmico aí na internet, que estão sendo os spoilers do primeiro episódio da 7ª temporada de The Walking Dead. Aparentemente a gente já sabe de tudo. O site The Spoiling Dead Fans disponibilizou uma entrevista onde falava sobre a morte do personagem que morreu por Negan, onde falava o que aconteceria com o Carl, se aconteceu alguma coisa, o que o Rick pensou, o que vai acontecer com o Rick agora, como que ele tá, a causa da morte de cada personagem, e um fato muito polêmico que foi a explosão de Daryl. E na explosão de Daryl é onde a gente vai tocar principalmente, beleza? Então é isso aí, vem comigo e vamos conferir o vídeo. Bom, pessoal, eu não vou ler a entrevista pra não ficar chato, eu vou falar mais ou menos o que rolou. Foi mais ou menos assim. Perguntaram pro cara, quem morreu? Aí ele falou, o Glenn e o Abraham. Quem morreu primeiro? Por que mataram os dois? Aí a resposta foi mais ou menos isso. O Abraham morreu primeiro, em seguida o Glenn. Por que o Glenn morreu? O Glenn morreu porque o Negan tava zoando com a Rosita e o Daryl não gostou, o Daryl avançou no Negan, e aí o Negan foi lá pra mostrar poder e matou o Glenn também. Também foi perguntado, a cena dos espancamentos vai ser mostrado? Vai ser mostrado. Episódio. Aquela cena do sneak peek é a primeira cena do episódio, mais ou menos isso, sabe? Aí também foi perguntado, o que acontece com o Carl? Acontece alguma coisa com o Carl? O cara falou, bom, o Negan manda o Rick cortar a mão do Carl pra poder mostrar pro Rick que realmente o Negan que tá no poder, pro Rick entender de vez que é o Negan que tá no poder.